Tá, boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém? João 16:12 diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, dizendo que tinham coisas que eles não podiam saber, porque eles não iam suportar, eles não iam entender, mas que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, tudo faria sentido, e o Espírito os capacitaria para suportar tudo que estava por vir. Essa semana eu tive uma experiência que me fez refletir sobre algo. Deus falou muito forte no meu coração. Estava na academia, fazendo um exercício, empurrando um peso, e estava pesado, mas de repente eu olhei para o peso. Enquanto eu não tinha olhado, eu só estava fazendo o exercício, eu estava com esforço, mas estava fazendo. De repente eu olhei e falei: quanto que eu estou empurrando aqui? Aí eu perguntei para o Luiz. Eita glória. Falei: Luiz, quanto que tem aqui? A hora que ele falou, eu falei: o quê? Eu não consigo, tá pesado. Ai, comecei a fazer graça. Comecei a fazer. Mãe é igual o bispo, né, Luiz? Que o bispo, né, ele, né? E eu gente, ele falou: mas você estava fazendo. Eu falei: mas agora eu sei quanto que eu estou empurrando. E Deus na hora ministrou ao meu coração. Deus disse assim: eu não conto tudo para vocês, porque se vocês soubessem o que vocês iam enfrentar, vocês poderiam parar no meio do caminho. Mas enquanto vocês confiam em mim e apenas seguem as minhas instruções, eu lhes dou força para suportar. A minha mente tinha bloqueado o meu corpo e ficou difícil continuar. Parece que ficou mais pesado. Então Deus me disse não apenas sobre coisas ruins. Quando Ele falou ao meu coração, olha, Ele falou: não falo para vocês o que vocês vão passar, porque vocês não podem suportar. Vocês vão parar no meio do caminho de sofrimento, coisas ruins. Mas as coisas boas também nos assustam. Os desafios, as coisas que estão por vir. Então a gente olha e fala: como é que isso vai acontecer? E esse anseio, essa expectativa, como as coisas vão acontecer, de que maneira as coisas vão acontecer, o que eu vou ter que fazer, como Deus vai me usar, isso também gera em nós uma inquietação, uma ansiedade, bate medo, porque a gente olha para a gente. Então Deus, Ele não vai falar para a gente aquilo que não é hora da gente saber. Então para de perguntar para Ele. Ele vai falar para você aquilo que você pode saber agora. E fica feliz, porque é de passo em passo, de glória em glória. Deus não nos revela de uma vez por 3 motivos. O primeiro motivo, Deus nos dá força para cada etapa. Sabe por quê? Porque Ele não quer nos sobrecarregar. Ele não quer colocar sobre nós algo que nós não vamos conseguir suportar. Ele quer nos preparar para isso. Mas tem coisa que a gente não vai suportar. Muitas vezes não é o peso que nos derruba, mas a maneira como nós lidamos com ele. A maneira como a gente enxerga o peso que estamos carregando, que estamos empurrando. Se é para aquela fase, se Deus está com a gente continua, porque é um treinamento, é uma preparação. Mas se eu lido de maneira diferente, se eu olho para um peso maior do que ele é, então eu vou me sentir sobrecarregada. Eu vou me sentir sobrecarregado e eu vou ter vontade de parar no meio do caminho. Mateus 11, 28, 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada coisa no seu tempo. O povo de Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não os levou para o caminho mais curto, embora o povo ficou 40 anos, porque era um povo obstinado, rebelde, teimoso, desobediente, igual muitas vezes eu e você. Um povo que não entendia, um povo que não
dava valor à presença do Senhor. Mas esse povo não estava preparado para o que eles iam enfrentar na terra prometida. Não estava. Esse povo precisava ser treinado. Eles não entraram, os descendentes entraram. Mas eles, Deus não ia colocar eles de qualquer jeito lá. Deus não nos coloca diante de um desafio sem nos preparar primeiro. Por isso que a gente precisa desacelerar. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente não precisa pegar uma carga maior. Às vezes a gente fica querendo tanto saber como as coisas vão acontecer, como será o nosso futuro, que é um peso que a gente não consegue suportar. Porque não cabe a nós. Não cabe a nós saber como as coisas vão acontecer. Nós temos que apenas confiar no Senhor. Deus nos conduz de maneira sábia, permitindo que a gente enfrente somente aquilo que agora, nesse momento, podemos suportar. Que bom que Ele não fala tudo. A segunda coisa, se soubéssemos de tudo, certamente desistiríamos antes da hora. Vou falar de novo. Se soubéssemos de tudo, a gente poderia desistir antes da hora. Imagina se Deus tivesse mostrado para José tudo que ele ia enfrentar, tudo que ele passaria até chegar ao governo do Egito, a rejeição dos irmãos, a escravidão, a prisão injusta. Ele ia ficar desesperado, porque nós somos humanos. Mas Deus revelou apenas o que José poderia saber naquele momento. Deu um sonho para ele. O sonho era suficiente. Por quê? Porque quando você vai ler a história de José, você vê que o tempo todo diz assim: e Deus estava com José. E Deus estava com José. E Deus, então quando Deus está com a gente não precisa saber tudo. Só o que Ele mostrar já está bom. A gente só precisa confiar, para a gente não desistir, para a gente não se amedrontar. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é a luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é uma lâmpada, ela não é um holofote. Você não vai ver um clarão, você vai ver uma lâmpada, passo por passo, direção por direção, apontamento por apontamento. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele podia ter mostrado antes. Seria mais fácil: Abraão, vai para aquele lugar lá, que lá é o seu lugar. Não, eu vou te mostrar no meio do caminho. Eu não sei com você, mas aqui com a gente, Deus primeiro faz a gente dar o passo, depois Ele mostra o que é. Só para ficar mais complicado, só para dificultar a nossa fé. Ele fala: confia ou não confia? Dá o passo. Deu, Ele fala: agora eu mostro. Quando Ele falou: deixem o jornalismo, Ele não disse: deixem o jornalismo, façam um livro, vire palestrante, isso e aquilo, em 2017 vocês vão abrir uma igreja. Não, Ele não disse. Ele só falou: saiam. Tanto é que na despedida dele na TV, as pessoas perguntavam: o que você vai fazer? Ele falou: não sei. Porque a gente não sabia. Como Ele sempre diz, está tudo preto. Quando Ele falou assim: não vejo, amor, está preto, a gente sabe que a hora que der o passo, Deus vai falar. É assim que funciona. Exatamente aquilo que a gente precisa saber para a gente suportar. E a terceira coisa, precisamos confiar e seguir no ritmo de Deus. A força diária. Se tentarmos correr na frente dele, ou exigirmos resposta antes da hora, a gente paralisa. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você não precisa ajudar a Deus, você não precisa ter estratégias, você não precisa nem falar: Senhor, faz agora, porque se o Senhor fizer agora, eu prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer. Isso é criança que fala pra gente. Davi e Valentina: mamãe, mas aí eu prometo, nem sabe o que está falando. Eu prometo. E aí você fala isso com Deus: Deus, se o Senhor fizer isso agora, se o Senhor abrir essa porta agora, se o Senhor trouxer um milagre agora, se o Senhor me der essa pessoa agora, eu prometo que eu vou na igreja, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo. Não. Você não precisa ajudar Deus. A gente não sabe ajudar Deus, porque a gente não conhece o futuro, a gente não conhece o coração das pessoas. A vida é muito inconstante, as pessoas são inconstantes. A nossa fé precisa ser firmada, porque se a gente olha para o mundo, e se a gente olha para as pessoas,
parece que não vale a pena. Porque às vezes você investe tanto numa pessoa e essa pessoa... Não, a gente faz por fé, por propósito. Por isso você tem que viver por propósito. Você tem que dizer: Senhor, eu confio que o Senhor tem um propósito para mim, e o Senhor vai me mostrar tudo no seu ritmo, no seu tempo, no seu passo. Eu não quero caminhar nem atrás, porque você também não pode atrasar a promessa de Deus, e nem na frente. E eu lembro que isso era um dos medos que nós conversávamos, quando nem imaginávamos o que Deus tinha para nós, quando as palestras ainda não eram suficientes. Eu não falei sobre isso de manhã, Deus me lembrou agora. Eu lembro que o Juliano olhou para mim e falou assim: eu tenho medo de estar atrasando a promessa de Deus nas nossas vidas. Deus, será que eu não estou entendendo? Eu não quero atrasar. Tudo acontece no tempo certo, se a gente entender que a gente precisa caminhar nas pegadas do Pai. O Pai caminha, a gente caminha junto. O Pai para, você para. Não tenta avançar o sinal. O nosso crescimento e amadurecimento, eles são progressivos. Deus nos prepara antes de nos levar a um outro nível. Davi, antes de se tornar rei, ele passou anos cuidando de ovelhas, enfrentando desafios menores. E olha os desafios de Davi menores: matar urso e leão. Simples. Mas quando ele teve que matar a gigante, ele já estava preparado. Ele tinha uma fé tão grande, e essa fé matou o gigante. Estamos em constante treinamento para aquilo que está por vir. Se passarmos por tribulações, e teremos tribulações, teremos desafios e dificuldades, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como José, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Se tivermos desafios que você vai olhar para você e vai falar: meu Deus, eu sou incapaz, e de verdade somos. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Só confia, porque Deus está com você. Tudo é a confiança. Você só precisa continuar empurrando, fazendo o exercício, né, Luiz? Só fazendo o exercício. Você não precisa saber o quanto você está suportando, quantos quilos você está empurrando. Na medida que você vai crescendo, Ele vai aumentando a carga, e você vai criando músculo, e você vai ficando forte, e você vai começando a entender, e a entender, e a ver, e a ver. Quando você viu, você olha para trás, você já caminhou muito. Como eu sempre digo, mais longe já estivemos. Se Deus ainda não te revelou algo, não significa que Ele se esqueceu. Acabamos de cantar: se Deus falou, Ele vai cumprir. Significa que Ele está preparando o momento certo. A nossa parte é confiar no Senhor, é confiar nessa capacitação que vem do céu. Ele já tem o nosso futuro preparado, então não se preocupe. De verdade, traz paz para o seu coração. Você não precisa saber de tudo. Só peça assim: Deus, só me fala o que eu preciso saber agora. Eu estou atento agora ao que o Senhor quer que eu faça agora. O amanhã virá um outro apontamento. Tudo se baseia na nossa confiança, na nossa convicção de que viveremos, se não desanimarmos, se não quisermos ultrapassar, se não quisermos parar no meio do caminho por conta da nossa ansiedade. Nós viveremos o propósito que Deus preparou para nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Às vezes a gente fica tão ansioso, preocupado. Às vezes a gente acha que não vai suportar, porque fica tudo muito pesado. É muito pesado querer saber como as coisas vão acontecer. É muito pesado querer segurar uma carga maior do que a que o Senhor está entregando. Então nós queremos lançar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração, os nossos anseios, as nossas incertezas, e queremos confiar no Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, sabendo que o Senhor está conosco, para os desafios que virão, para as coisas que
vão necessitar uma capacitação que não cabe a nós, mas ao teu Espírito Santo que habita em nós. Os discípulos fizeram coisas grandiosas, eles foram ousados, destemidos, eles viveram tão corajosamente, porque o Espírito Santo estava dentro deles. Então eles puderam entender que eles tinham um propósito, eles tinham um chamado, e mesmo que Jesus disse que eles iriam sofrer, eles não pararam. Mas eles começaram algo que continua até hoje, que é a tua igreja. É a tua igreja. E a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O Senhor vai voltar para buscar a tua noiva, a tua igreja, Senhor. E é isso que nos basta. Basta sabermos que estamos caminhando para isso, que temos um propósito e que tudo vai se cumprir no tempo certo, que o Senhor está nos preparando, nos treinando, e que nós precisamos descansar. Precisamos sentir essa tranquilidade, deixar o nosso coração em paz, de saber que o Senhor nunca perde o controle, e que se estamos no seu ritmo, não vamos nem adiantar e nem atrasar a promessa. Vamos viver segundo e inteiramente a tua vontade. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.